Bom, pessoal, primeiramente, benção a todas e todos e Boru. Eu vou fazer esse vídeo, algumas pessoas me pediram estão me pedindo para fazer, conversando, fazendo uma análise da situação política a partir dos acontecimentos agora do dia 23 e 24, o que isso pode interferir com a gente. E aí eu vou fazer isso aqui, enfim, se alguém se interessar. Toda análise política ela parte de dois elementos básicos, de duas variáveis básicas, que são os personagens e os cenários. Os personagens, claro, os óbvios são o Jair Bolsonaro, agora o Sérgio Moro e o Lula. E um pouco menos o milicianato e a Rede Globo. E o cenário básico, claro, são as eleições de 2022 e a marcha. Porque por conta de certas variáveis que podem acontecer. O presidente Jair Bolsonaro, ele tomou uma atitude de rompimento e autodefesa, claramente de autodefesa, ao romper com o Sérgio Moro, que era uma relação que já estava muito desgastada e provavelmente não iria chegar até o final, mas ele rompe com o Sérgio Moro em defesa de si mesmo, pessoal dele, provavelmente, porque é claro que ele vai interferir na Polícia Federal, já vinha tentando interferir e agora ele vai interferir diretamente, porque existem investigações sérias que vão chegar nele. Se elas seguirem, provavelmente elas chegarão nele, caso seja comprovada a culpa de 2 de seus filhos, o deputado federal Flávio Bolsonaro, por sua ligação com milícias, com rachadinhas, Queiroz, e com o Adriano, que morreu lá na Bahia, e assassinato de Marielle, e ligação do porteiro lá, enfim, Rony, Lessa, etc. Então, toda essa fauna que ele homenageou e vivia em volta dele. E o deputado Carlos Bolsonaro, por conta das notícias falsas, das fake news, que o Steve Bannon, que é um especialista nisso, é o cara que trabalha para o Robert Mercer, que é um trilhardário, um homem que foi dono da Cambridge Analytica, é um especialista, um cara, um gênio da computação lá, dos algoritmos, e mexe no mercado financeiro, é hoje o principal patrocinador dessa ultradireita, enfim. Então, tudo isso, esse Steve Bannon hoje é assessor do Steve Bannon, né? É assessor do presidente Bolsonaro. Eu acredito que por tudo isso ele tomou essa atitude. Ele vai pagar o ônus, porque a partir de agora ele conta com essa máquina, uma máquina de mídia azeitada do Edir Macedo, que é a Rede Record, que se consolida como a segunda ou a terceira maior força de mídia televisiva, mas não tem tanta força em outros espaços, rádios, etc. E essa indústria das fake news, das notícias falsas. Bolsonaro, obviamente, ele representa uma parte da burguesia, principalmente a burguesia ruralista, uma parte da burguesia urbana, racista, homofóbica, xenófoba, intolerante, machista, chauvinista, enfim. Ele representa esse segmento, é um segmento de direita, da burguesia mesmo, mas principalmente a burguesia rural, com profundas ligações, e tem profundas ligações com o milicianato, tanto urbano quanto o rural. É histórico, o jagunço, os capangas, e esse milicianato urbano que não é filho da ditadura, do Esquadrão da Morte. O Bolsonaro tem com certeza o eleitorado do Rio de Janeiro, uma grande expressiva maioria, alguns votos em São Paulo, com esse rompimento com o Sérgio Moro ele perdeu bastante, alguma coisa em Minas Gerais com certeza, e a região centro-oeste toda. O Moro, por sua vez, o ex-ministro Sérgio Moro, que joga nesse mesmo grupo de burguesia, talvez um pouco mais próximo da burguesia urbana, industrial, e menos da rural, busca abrir mão definitivamente do Supremo e está buscando hoje a sua afirmação como uma alternativa para a presidência da República. Ele busca a presidência da República, ele sabe que tem o apoio da Rede Globo, um apoio forte, ele é o paladino da justiça, do combate à corrupção, tem São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que é uma massa eleitoral muito grande, quase como um curral, entendeu? Então,
ele divide, ele vai dividir esse eleitorado com Jair Bolsonaro. Ele sabe que ele agora, a partir de agora, ele perdeu a rede de proteção que ele tinha, que era a Polícia Federal, por exemplo, em relação ao Intercept, mas a Rede Globo vai fazer, vai elevá-lo até que ele se torne um candidato natural. Esses são os dois principais personagens na direita, no ultraconservadorismo. E você tem o Lula, né? O lulopetismo ali jogando um papel de centro democrático, um pouco de centro-esquerda. Definitivamente, na prática, o PT se mostrou muito mais um partido de centro democrático do que um partido de esquerda, embora tenha o discurso e a prática estão muito descolados, que podem criar uma condição de acirramento. O Lula, com certeza, se disputar a eleição, vai ao segundo turno, deveria ceder nesse momento espaço, existem novas lideranças. O PT não tem novas lideranças, o Lindbergh se exauriu em si mesmo, o Haddad não é bom de voto, não é um cara bom de rua, enfim, é um grande intelectual, um professor, uma pessoa de uma carreira ilustrada e libada, mas não é um bom de voto. Você tem o Flávio Dino, do PCdoB, que se afirma novamente como um partido autônomo e não como um partido satélite do PT, como foi talvez aí na última década. E o PDT com Ciro Gomes, toda a dificuldade da sua trajetória política, mas enfim, é uma pessoa, o PDT se reorganiza enquanto um partido de centro-esquerda, social-democrata de esquerda, talvez, por aí. Então você tem, eu acredito que o Lula deveria sair, tirar o PT, inclusive, da frente da disputa presidencial, para você poder abrir espaço para essas novas lideranças e fazer o PT se tornar, na atualidade, o que o PMDB foi nos 15 primeiros anos do século XXI, ou até um pouco antes, ainda no século XX, no finalzinho do século XX. O grande partido, aquele que é o fiel, aquele que vai ser o fiador das governanças. Não creio que o Lula faça isso. Não creio. O Lula é de empalmar cada milímetro de poder que tiver à mão. E o PT é dependente do Lula. Sem o Lula, o PT não existe. Então, não acredito que faça mesmo. Deveria, até para evitar, para distensionar, para não fraturar mais ainda esse país. Você tem o milicianato, que não é um herdeiro dos Esquadrões da Morte. O milicianato tem um projeto político de poder. Hoje, supõe-se que ele tenha da presidência da República até as vereanças, né? Estão em todos os partidos políticos. Talvez algum partido nanico não tenha milicianos, mas em todos os partidos, todos, da esquerda à direita, todos têm milicianos, alguns em cargos mais elevados, outros em cargos mais locais, mas todos têm milicianos. Eu não vejo como você acabar pensar no milicianato como um herdeiro do Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte eram simplesmente grupos paramilitares. Hoje o milicianato é um projeto de poder que passa, inclusive, pela ruptura, pela reestruturação jurídico-política do país, por uma ruptura, está pronto para enfrentar uma guerra. O milicianato que, segundo se diz por aí, enfim, os pesquisadores, os jornalistas, formado pelas polícias, fundamentalmente polícias militares e bombeiros, acho que polícia civil em menor grau, não creio que haja realmente participação de militares das Forças Armadas. Acredito que o milicianato está pronto para tentar assumir de vez o controle político do Brasil. E você tem a Rede Globo, que agora vai poder jogar o papel que ela queria ter jogado desde o início com o Bolsonaro, e não jogava por causa do Moro. O Moro era um escudo para agressão e para destruição de pessoas e carreiras, enfim, que a Rede Globo sabe fazer muito bem. Aquele PowerPoint prova isso, quer dizer, você pega ilações, transforma em fato, fato você transforma em notícia, ou enfim, a Rede Globo sabe fazer isso e ela vai fazer isso. Então eu acredito que são esses os personagens. Agora ela vai poder bater duramente, pegar todos os jornalistas, com ou sem caráter que ela tem, mas ela tem bons jornalistas, e vai escarafunchar a vida do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, não acredito que vá recuar, eles reagem com o fígado, eles vão para o empate, eles vão para o confronto, e a Rede Globo vai jogar esse papel, porque ela vai tentar destruir o Bolsonaro para poder abrir e pavimentar a estrada do Moro. Bom, esse, de um modo geral, são
os personagens, simplificadamente, que nós temos aqui. Bom, vamos entender agora os cenários. O que está em jogo, fundamentalmente, é a eleição de 2022, sem dúvida alguma. O que hoje está sendo, esses movimentos todos, eles visam a eleição 2022 que está em jogo. Primeiro porque eu acho difícil ter eleição esse ano. A vida vai começar a voltar ao normal a partir de setembro. A proposta é que no dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, se faça a eleição municipal e o segundo turno do dia 15. Considerando que você precisa de 48 horas por força de lei, por necessidade mesmo de rearranjo, dificilmente você vai ter 15 dias. Você vai começar a campanha lá pelo dia 4, dia 5. Para fazer dia 15, então 10 dias de segundo turno. Atropelado pelo Natal, por uma crise econômica astronômica, medonha, o desemprego, enfim, só Deus sabe as consequências, porque não há a menor perspectiva de antes do meado para o final do inverno da vida voltar ao normal, não vai. Mas enfim, eu acredito que a proposta do ministro Celso Mello, inclusive, é essa. O ministro Celso Mello aventou a possibilidade da gente retomar a ideia da eleição geral, de presidente a vereador. Se faria o mandato dos prefeitos passariam a ser de 5 anos, agora eles seriam de 6 anos, mas depois seriam de 5 anos, e a cada 4 eleições você teria, cada 5 eleições você teria eleições gerais. Eu acho que na França acontece isso, entendeu? Alguns países acontecem. Eu acho muito interessante porque você tem chance de reestruturar o cenário político. Você evita uma perpetuação de uma estrutura partidária que a gente pode dizer, por exemplo, que dominou o Brasil de 1994 até 2014. Que oscilou entre o PSDB e o PT e o PMDB como pêndulo. 2015, né? Então eu acredito que você tendo esse tipo de arranjo, eu acho interessante. Bom, mas a eleição, ela vai de novo se dar entre um contingente radicalmente, ou um contingente eleitoral radicalmente conservador, de direita, preconceituoso, racista, muito racista, homofóbico demais, bruto, incivilizado, e um outro grupo de esquerda que talvez tenha uma facção, uma fração bastante civilizada, mas com bastante urbanidade, mas tem uma outra parte bastante bruta também. Ou seja, nós vamos ter provavelmente a permanecer os 3 candidatos que existem hoje declarados, né? O Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e o Lula. Nós vamos ter um país, vai sair dessa eleição um país fraturado. A fissura hoje já ela é profunda e não há nenhum movimento dessas 3 personalidades políticas no sentido de pacificar o país. O país sai fraturado. Isso se nós chegarmos a essa eleição, cujos resultados podem ser imprevisíveis. Porque nós não podemos esquecer que hoje a milícia, que se espraia por todas as bancadas, eu acredito que hoje a bancada da Bíblia, a maior parte dela, claro, neopentecostal, ela é composta em um percentual grande por milicianos. Eu não vou dizer na maioria porque eu não tenho essa informação, mas é um percentual considerável que são milicianos.
A bancada ruralista, a mesma coisa. A bancada da bala, eu acredito que 100% dela hoje tem vínculos, ligações com a milícia. Entenda-se por milícia, é um projeto de poder de um país com ruptura institucional, em que você acabe com a democracia e você instaure um regime baseado na opressão. Eu não tenho dúvida disso. Se a gente chegar até lá, porque, eu continuo dizendo, eu vejo cada vez mais o presidente Jair Bolsonaro confrontando e afrontando as instituições no sentido de promover em algum momento a abertura de um processo de impeachment, e aí ele vai convocar os seus seguidores para irem para as ruas defendê-lo. Eu não tenho dúvida de que ele fará esse movimento, possivelmente, a não ser que ele tenha certeza de que ele vai perder. Ele conta efetivamente com as polícias militares, eu acho que no Brasil inteiro, com a maior parte do contingente das polícias militares. Não creio que tenha tanta força assim nas polícias civis. Não creio que na caserna ele tenha tanto feedback para uma ação dessas. Mas ele tem as milícias, ele tem grupos armados Brasil afora, prontos para agir. E esses grupos estão cada vez mais se mostrando, fazendo demonstração de tiros e gritando Bolsonaro e dando tiros. E aí é o que a gente tem que pensar. Hoje, nós, de matriz africana, nós somos talvez um alvo privilegiado de todo esse ódio, de toda essa ação, de objeto dessa ação deletéria. Porque nós nunca tivemos efetivamente, tirando talvez o PDT, que tem na sua fundação a Secretaria do Negro, e está lá, faz parte, não pode ser desfeito, e está tentando, enfim, com o PDT Axé, tirando talvez esse lampejo, essa luz que tem ali, que não é tão forte assim, mas é forte, nós nunca tivemos de verdade, em nenhum partido político, espaço. Ao contrário, e eu estou dizendo todos. Eu não estou dizendo que o PDT é tão diferente assim, não foi. Mas teve Abdias Nascimento, o deputado Caol, o doutor Caol, enfim. Então, tiveram algumas pessoas egressas de movimentos negros que conseguiram. Mas, de uma forma geral, nós fomos sempre cooptados, usados como massa de manobra, e isso é inegável, historicamente. Tanto que nós não temos nenhuma força de resistência. E aí a marcha passa a ter um papel, por autenticidade, um papel de espaço autêntico da nossa gente, do nosso povo, daquilo que nós podemos conceitualmente chamar de povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E entenda-se que isso nós não estamos falando apenas de terreiros de religião. Estamos falando de quilombos, estamos falando de maracatu, estamos falando de folias de reis, estamos falando de jongo, estamos falando de capoeira, estamos falando de banda de acarajé, estamos falando de favelas, estamos falando de periferias, estamos falando de um monte de coisa. Tudo isso compõe aquilo que nós poderíamos chamar de povos e comunidades tradicionais de matriz africana, que eu prefiro englobar como proletariado comunista que sua, mas enfim, isso hoje está fora de moda. Demodê. A demodê, inclusive, está fora de moda também. Demodê também está demodê. Mas é isso. Então, a marcha tem essa característica de ser um espaço autêntico para que as várias bandeiras de lutas, as várias teses, as várias reivindicações possam ali encontrar um meio de interlocução e intercâmbio, inclusive de impactar, de confrontar ou de dialogar com os segmentos com quem elas precisam de alguma forma se relacionar. Pelo menos esse é o projeto da marcha. A ideia da marcha sempre foi de que não haja protagonismo personalizado, personalista, mas que seja um protagonismo coletivo. Assim, uma pessoa que participou da marcha no dia 10 de novembro de 2019, ela pode falar em nome da marcha, em algum fórum, em algum espaço, sem que alguém precise dar autorização.
o fato dela estar ali, a ideia é que isso deu a ela legitimidade para tal. E aí, nesses quadros que eu tracei de ruptura, porque seja via eleição, porque vai aprofundar essa crise à direita, é muito provável, o mundo inteiro, eu vou falar o nome assim, mas é um empresário a nível mundial, que disse que a luta de classes existe, mas só que a minha classe, os ricos estão ganhando, e de fato os ricos estão ganhando a luta de classe nesse momento. Então, eu acho que a marcha, ela tem essa característica de ser um espaço autêntico, de nós nos empoderarmos. Quando a gente faz a marcha, pensando para dentro de si mesmo, um pouco, é justamente para você começar também a construir um espaço de autoempoderamento. Não há aí nenhum sentido de crítica a nada, nem a ninguém. Por exemplo, a gente poderia pensar, a marcha se contrapõe à caminhada? Em hipótese alguma. Nunca. A caminhada é o mais importante evento religioso do Brasil, talvez do mundo, não sei. Mas no Brasil eu não tenho dúvida em fazer essa afirmação. Eu sou participante entusiasmado, acho que a caminhada que acontece na terceira semana de setembro em Copacabana, ali organizada pela SEAP-CECIR, né? É alguma coisa que tem que ser preservada. O companheiro Babalaô, Uruguaia, doutor, professor de história, Ivanildo Santos, uma pessoa, é um intelectual bem formado, é um político de qualificação única, é uma pessoa querida. Temos nossas divergências, temos nossas convergências, pontos de discordância, pontos de concordância, mas enfim. Mas ele está do meu lado da trincheira. Nós sabemos contra quem nós nos contrapomos. E sempre que eu posso, eu vou, nem sempre eu posso ir a caminhada, às vezes por compromisso. Ele veio a primeira caminhada, que foi importantíssimo, legitimou, ele é uma liderança, enfim. Então, nós não estamos nos contrapondo a isso, mas a gente está tentando criar uma outra forma de nós estarmos na rua, impactando o conjunto da sociedade. E pensando num possível retrocesso, que não é alguma coisa que está fora do cenário, eu acredito, realmente eu acredito que a marcha passa a jogar um papel não de amálgama, mas de criar realmente um espaço de diálogo, mais um espaço, mais um espaço de diálogo entre diversas demandas e reivindicações e pautas, para que aí sim você consiga talvez uma força maior ainda de impacto em cada uma delas, trazida talvez pela legitimidade de poder representar. A marcha não tem personalismo, não tem mesmo. A ideia é que ela aconteça por aí sem que cada um faça a marcha como achar que deve, mas a ideia nossa era que a gente tivesse marchas, e vai ter, se Deus quiser, espalhadas pelo Brasil afora, para que você possa ter com isso uma força legitimadora muito grande. E é um espaço de resistência que é histórico da nossa gente. Eu quero agradecer a todas e a todos, as senhoras e senhores, meus respeitos. Se alguém, enfim, se dispuser a ver essas coisas que eu acabei de falar e quiser criticar e contribuir, para mim será muito enriquecedor. E muito agradecido a todos.